Vem comigo aprender a cortar e costurar esse vestido ótimo para o verão, longo, soltinho, com manga, uma costura fácil para iniciante, corte e costura muito simples para você fazer para o seu uso ou também para vender. Eu vou usar uma viscose, ela é uma viscose barrada, então eu vou cortar no sentido contrário para posicionar esse desenho de flores para a barra do vestido. Vai ficar aí o comprimento que eu preciso para um vestido longo. Você vai reservar uma faixa aí, um retângulo, né, de 35 de comprimento da manga. Ó, tô dobrando aí para você visualizar melhor. Por mais ou menos 60, tá vendo que é bem maior assim? Porque a gente vai fazer um franzido, fica assim. Você pode não fazer franzido se você não quiser, tá? Separa o da manga, dobra assim, ó, uma vez, ó. Aí eu tenho a frente e as costas, já do meu tecido. Dobro mais uma vez, porque assim já facilita na hora do corte. Só que eu vou virar aí do avesso para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou pegar uma blusinha. Pega uma blusinha que fica mais soltinha. A minha até tem botão na frente, mas dá pra vestir sem abrir, tá? Então, essa blusinha aqui é mais acinturadinha assim e vai aumentando no quadril. Então, aqui eu tenho as 4 dobras do tecido. Para uma lateral, tem as 2 pontinhas e uma dobra e as 4 dobras pro centro. Eu peguei a blusinha, dobrei também no sentido das costas e fui cortando, deixando uma margem de 1 centímetro aí na gola. No ombro, você deixa 1,5 centímetro a mais. Então, na hora de colocar a blusinha por cima, lembrar de descer 1,5 centímetro. Aí, na lateral, eu vou aumentando também 1,5 centímetro. Porque esse tecido, ele tá no sentido contrário. Então, na lateral, eu preciso deixar um pouquinho mais folgadinho. Aí, eu fui aumentando 2 centímetros agora nessa lateral do corpo. Na cava, 1,5 centímetro. Na lateral do corpo, aí, 2 centímetros. Se você usar no sentido normal do tecido, pode aumentar só 1 centímetro, se sua blusa for larguinha, tá? Agora, eu contornei só até a altura da cintura. Aí, eu peguei a fita métrica, olha só o que eu tô fazendo. Eu vou abrir aí pra fazer um evasê, tá vendo? Então, assim, quanto mais tecido você tiver, você consegue deixar essa barra do tecido mais larguinha pra fazer um efeito evasê maior. Se o seu tecido, se você tiver menos tecido, então o evasê lá embaixo, ele não vai abrir tanto, ele vai ficar menor. Aí você vai contornando aí, você pode riscar também, mas aí eu fui cortando, seguindo a fita métrica, posicionei e cortei até o final. O molde e a costura é bem simples, própria para iniciante na costura, mas se você tiver dificuldade na hora da modelagem, você pode adquirir comigo um molde, uma grade do PP ao GG, deixei o link aqui na descrição. Nessa ponta, eu subi 5 centímetros, marquei 5 centímetros. Então, dessa marcação, você vai fazendo tipo um arredondado, vai finalizando assim, ó, fechando até o centro aí, ó. Eu peguei a fita métrica, mas aí precisa dar tipo um arredondadinho de leve. Não pode ser muito reto, senão vai criar um bico. Não é um V, né? É um leve arredondado. Aqui eu fiz uma correção, porque essa medida tem que ser a mesma da frente, não das costas, tá? Então, contorna aí deixando 1 centímetro. Tá dobrado frente e costa. E para fazer esse efeito de um ombro só, pega bem no centro da peça, alinha com a lateral, contorna assim, ó, fazendo uma reta, né, descendo, e já corta frente e costas, tá? Porque eu já tô com a frente e as costas, tanto faz o lado, tá? Você pode escolher o lado direito ou o lado esquerdo da peça. E existe, gente, uma diferença entre a frente e as costas da roupa. No ombro, a gente tem que diminuir mais ou menos 1,5 centímetro, diminui só a frente, tá? Lembrando que as costas é mais alta. E também na cava tem uma diferençazinha. Bem aí no meio da cava, você entra 1 centímetro, 1,5 centímetro, e vai arredondando, igualando nessa pontinha e no ombro. Por quê? A gente precisa entrar de 1 centímetro a 1,5 centímetro nesse centro. Aí, quando você vai subindo, você vai diminuindo para o ombro ficar igual, para bater ombro com ombro igual. Mesma coisa a lateral da peça. Agora, vamos franzir essa manga, tá? Franzir aí na parte de cima. Como que eu faço esse franzido? É bem simples. Eu pego a máquina no ponto reto, tá? E aumento o comprimento do ponto, deixando ele maior. Então, deixa no maior que tem na sua máquina. A minha, o maior é 4,5, então eu deixo no ponto, no comprimento maior, 4,5. Outra coisa que precisa mudar é a tensão, deixa no maior, que é o 9. Desse jeito, o ponto vai ficar bem frouxinho. Ó, deixa essa pontinha sobrando aí, tá? Não faz retrocesso. E começa a fazer o ponto reto normal, bem na pontinha, meio centímetro de margem aí. Automaticamente você vai segurando um pouquinho assim o tecido, você vai reparar que ele já vai franzir automático. Por quê? Você deixou aquele ponto no comprimento maior que a máquina tem. Olha só como é que já vai franzindo.
E também você deixou a tensão solta, porque eu tô usando um tecido fino, tá? Isso não funciona muito bem se o tecido for mais grosso. Ele vai ficar soltinho assim, é fácil de franzir se for um tecido mais fino. Vai fazendo até o final. Testa aí na sua máquina e depois me conta se deu certo. Essa dica é ótima para quem é iniciante na costura. Quando chegar no final, também não faz retrocesso. Deixa uma ponta de linha sobrando para distribuir esse franzido. Pode ser que você tenha que diminuir o franzido, tá? De repente a máquina ela franze bastante, aí é bom você deixar uma ponta de tecido para você distribuir esse franzido. Eu coloquei assim estampa com estampa para costurar o ombro. Faz o pontinho reto e já faz a costura de acabamento. Eu verifiquei se estava batendo a manga, o franzido, né? Se encaixava a medida aí. Só que ficou um pouco apertado e eu precisei dar uma leve soltada nesse franzido. Então, eu verifiquei novamente, né? Se ficou no tamanho certinho para encaixar. A manga aí deu certinho agora. É só abrir assim o ombro e posicionar a manga. Estampa com estampa, né? Ou direito com direito. E passar uma costura com ponto reto. E deixando uma margem de 1 centímetro. Eu costuro sempre, ó, com o franzido para cima, porque pode ser que ele fique movimentando se você costurar ao contrário. E a manga a gente costura assim, ó, posicionando por cima. Aí vai segurando aí o franzido para poder não ficar soltando. E vai costurando com 1 centímetro de margem de costura, né? O franzidinho tava com meio centímetro. Então a gente tem que pegar, costurar abaixo aí para essa linha do franzido não ficar aparecendo. Vai costurando com paciência, né? Com cuidado. Sempre, né? Distribuindo aí o franzido. Lá no final, você faz o retrocesso finalizando a costura. Faz o acabamento, lembrando que antes de costurar a manga, precisa fazer o acabamento do ombro. Se você não tiver overlock, faz no zigue-zague, principalmente se você é iniciante, começa com o que você tem. Eu já costuro um tempinho, então hoje em dia eu gosto de fazer um acabamento mais profissional. Eu vou deixar aqui na descrição a sugestão de overlock para você, se você estiver pensando, né, em melhorar suas costuras, porque fica um acabamento mais profissional. Para fechar a lateral, ó, só costurar aí na parte da manga, dessa voltinha até o final, né, lá na barra. Mesma coisa do outro lado, costura reta, margem de 1 centímetro. E depois faz o acabamento, tanto no zigue-zague, né, se você tiver só a máquina caseira comum, ou você também faz na overlock. Eu vou deixar aqui na descrição os modelos de máquinas que eu uso, que vocês sempre me perguntam, indicação de loja confiável. Existem vários modelos de máquina, tanto para quem está começando, quem não pode investir muito, que você pode começar suas costuras. Tem um vídeo também que eu explico sobre máquina de costura, eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou fazer uma alteração nessa frente, vou diminuir o decote. Então, você vai dobrar assim, ó, pontinha com pontinha, coloca lateral com lateral e dá um pique na frente. E também já aproveita e dá um pique nas costas, no centro das costas, porque depois a gente vai precisar dessa marcação mais pra frente. Então, nessa marcação do centro, eu vou descer 2 dedinhos. E fui, né, contornando até aquela lateral. A lateral tem que ficar quase igual, tá? Porque a gente vai diminuir só na frente. Aí você vai diminuindo, contornando, ó, e igualando aí na lateral. Mesma coisa você vai fazendo do meio até o ombro. Aí você vai riscando assim no olho mesmo, tá? E corta. Eu cortei, né, descendo 2 dedos. Depois, eu desci mais. E eu também diminuí um pouquinho no ombro. Eu achei que ficou melhor diminuindo. Porque ainda vai ter uma parte aí, que a gente vai colocar um elástico, vai aumentar um pouco essa medida. Aí você veste, verifica como é que fica no seu corpo, se você quer descer mais um pouquinho, cuidado para não descer tanto. E lembrando que ainda vai ter um elástico aí que vai aumentar 2 centímetros essa altura. Então você pode cavar mais um pouquinho. Só não pode cavar muito no ombro e nem nessa lateral, tá? Você tem que tentar igualar para não descer muito, só o decote mesmo. Vai precisar de uma faixa. Então, eu medi essa circunferência, ó, essa medida aí, o dobro. Deixa uns 10 centímetros a mais, com 4 centímetros, tá? Então, essa circunferência, mais uns 10 centímetros. E corta com 4 centímetros de comprimento, sempre sobrando. Então, você dobra essa tira, com essa dobrinha pra cima, você vai começar pelas costas a costurar. Deixa 1 centímetro aí, ó, sobrando do meio, tá? Porque tem que ter a margem da costura. Aí eu começo a costurar 2 centímetros, 2 dedinhos depois. Eu vou mostrar na máquina, aí você vai fazendo isso, ó, em toda essa volta, aí lá no final vai sobrar, né? Porque a gente cortou sobrando para realmente não dar diferença. E o que sobrar, a gente corta.
Aí você finaliza a costura com 2 dedinhos de diferença do final, não vai lá no meio não. Então assim, mais de perto, ó, eu deixo 2 dedinhos de distância para começar a costura. Lembrando que a faixinha dobrada com a dobrinha para cima, dessa marcação aí do meio, você deixa ela com 1 centímetro sobrando aí, tá vendo? Começa 2 dedinhos para baixo, mas lá em cima, essa faixa, eu subi ela 1 centímetro, porque precisa da margem da costura para fechar ela lá no final. Então, a costura aí é uma costura simples, faz o retrocesso, pontinho reto com uma margem de 1 centímetro, vai ficar aí mais ou menos com 1 centímetro esse canal para você passar o elástico. Então, procura aí um elástico compatível. Você pode aumentar essa medida da faixa se você tiver um elástico mais grosso, tá? Então, antes aí de finalizar toda essa volta, naquela marcação eu deixei 2 dedinhos de distância e finalizei a costura fazendo o retrocesso. Então, fica assim, ó, com essa abertura justamente para fazer a medida certinha para poder fechar essa faixa, né, para passar o elástico. Aí eu estico assim, ó, para eu saber onde que vai finalizar. Você pode marcar com uma caneta, pode cortar já direto, deixando 1 centímetrozinho. Desse jeito não tem erro, essa técnica é muito boa para não dar erro aí, porque às vezes o tecido acaba repuxando. Aí já ficou, ó, com 1 centímetro a mais, né, que eu tinha deixado do começo. Então, com essas 2 pontinhas eu juntei e costurei com uma margem de 1 centímetro. Só para simular, ó, como é que fica, ó, fica fechadinho, só que a gente não vai fechar essa abertura ainda não, porque precisa passar o elástico. Então, você vai pegar o elástico, eu tô usando um de 7 milímetros. Aí eu vou passar em volta aqui, ó, nessa parte do ombro, até aqui embaixo. Só que não apertado, tá? É só de uma maneira que fique confortável, para não ficar agarrando muito, apertando, deixando desconfortável. Aí é só você medir em você. Eu peguei um alfinete para poder passar o elástico, mas pode ser um grampo de cabelo. Também existe uma ferramenta própria para poder passar elástico, que ela é muito boa. Geralmente o alfinete ele acaba abrindo e agarrando. Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo às vezes acontece. Então eu prefiro usar esse passador de elástico, só que na hora aqui da gravação eu não encontrei. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É uma ferramenta muito baratinha, que dá para poder passar elástico, cordas, é muito bom. Depois de passar o elástico em toda a volta, aí pega essas 2 pontinhas, deixa uma margenzinha de 1 centímetro, passando um por cima do outro, e costura reforçando. Eu joguei o elástico aí pra dentro e vou costurar essa abertura, né, que ficou ainda do elástico. Então, é só fechar com uma costurinha reta, ó, esticando assim, faz o retrocesso aí no começo e no final a mesma margem de costura. Cuidado para não pegar a costura por cima aí do elástico, tá? Porque senão ele fica agarrando aí, não distribui bem. Aí é bom você esticar bem para ele ficar bem acomodado aí para dentro, para depois ele correr por toda essa faixa. E depois que eu fiz a costura reta, eu fiz também a costura em overlock para não desfiar. Se você não tem overlock, faz com ponto zigue-zague. É muito importante para não ficar desfiando aquele tecido, né? Para ficar com um acabamento bonito. O elástico não ficar embolando, eu dei uma esticada assim e vou fazer uma costura na lateral da peça, ó, bem por cima assim, ó, da faixa, ó, por cima assim da estampa, com ponto reto, e estica mais uma vez para certificar que não tá embolando e para distribuir bem esse elástico, e costura do outro lado. Uma costura na lateral e uma costura no ombro, ó, bem assim por cima da faixa. Costura reta, faz o retrocesso, e assim o elástico não vai ficar virando e embolando. E uma outra coisa que eu faço também é rebater uma costura, bem assim, ó, para poder encaixar essa margenzinha de costura que fica, ó, bem quase rente aí a faixa, mas assim, não vai ficar em cima da faixa. Eu posiciono o pé calcador rente a dobra aí do tecido, é só pra gente acomodar essa margem de costura. E vou movimentando a minha agulha, a minha máquina movimenta, se a sua não movimentar, você tem que jogar o calcador mais pra ponta, pra deixar o mais próximo da dobra aí possível. Não tão próximo, pode ser meio centímetro, tá? Meio centímetro tá bom, porque aí você consegue costurar no meio dessa margem de costura que sobra. Aí você vai esticando aí, no caso, não tá com o elástico nessa parte, o elástico ele tá antes, mas aí, por conta do elástico, acaba franzindo. Então, você precisa esticar e ir esticando aí, para você não embolar essa costura,
tá? É só uma costura que a gente chama de pesponto. Não tem tanta necessidade, mas eu acho que fica melhor, porque essa margem de costura, ela fica meio que dobrando. E fica um acabamento mais bonito na peça, tá? Então, eu gosto de fazer. Para finalizar essa peça, só precisa fazer a barra, faz uma dobrinha de 1 centímetro, depois mais uma dobrinha de 1 centímetro e costura. Tanto na barra do vestido como na manga, o processo é o mesmo. Dobra de 1 centímetro e mais uma dobra de 1 centímetro e passa na máquina com um ponto reto. Esse é o resultado final do vestido. Olha só como ele ficou bem soltinho no corpo. Essa manga tem todo um diferencial. Ele é super confortável. Fiz numa viscose. Vou deixar a indicação onde você pode encontrar. Bem soltinho no corpo, um vestido longo. Você pode fazer mais curto. Um corte e costura ótimo para quem é iniciante. Você pode fazer para você, para vender. Se você tem dificuldade de fazer o seu molde, se você é iniciante na costura, tem um molde já pronto que você pode adquirir comigo num preço super acessível do PP ou GG. Ele é em PDF, em folhas A4 você pode montar em tamanho real. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou da aula, deixe seu gostei. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!